na história onde pessoas estão totalmente sem esperanças. Estamos diante de uma pandemia. Obrigado. Diante de uma crise econômica, agora de notícias que vêm abalar o governo, diante de tantas coisas onde pessoas estão vivendo uma vida sem esperança. E essa série veio nos mostrando que nós perdemos a esperança quando nós depositamos a nossa esperança em coisas erradas. Quando nós depositamos a nossa esperança em sistemas humanos. Quando nós, ao invés de depositarmos a nossa esperança no reino de Deus, nós depositamos a nossa esperança em governos humanistas. E isso faz com que nós percamos a esperança. Vivemos um tempo onde as pessoas, em vez de depositarem a sua esperança em Cristo, depositam em bens materiais, em pessoas. Quando a nossa esperança, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz: Cristo Jesus, a nossa esperança. Quando a nossa esperança está em Cristo, Ele orienta o nosso barco da vida, e não ficamos aquém dos caprichos das circunstâncias. A esperança são os remos. Quando não se há esperança, o nosso barco da vida fica sem remos. Mas também a nossa esperança está naquele que está dirigindo o barco, que é Cristo Jesus. Hoje iremos meditar mais uma vez em um encontro, relembrar, trazer à memória, como disse o profeta em Lamentações, capítulo 3, trazer à memória aquilo que nos traz, aquilo que nos dá esperança. E hoje, novamente nós vamos trazer à memória um encontro de Jesus, para que após esta mensagem, eu e você, no dia de amanhã não ficamos desesperançados, porque eu e você nos encontramos com Cristo. Hoje nós iremos lembrar de um homem com uma situação totalmente contrária, um homem totalmente sem esperança. Mas este homem, após o seu encontro com a esperança, Cristo, a nossa esperança, a sua história foi mudada. Hoje então eu quero meditar com você em Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 14. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o médico doutor Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 14. Que nos diz assim as Sagradas Escrituras: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém a dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Texto bem conhecido de todos os irmãos. O texto lido trata-se de uma das curas mais esplêndidas da Bíblia. Ao meu ponto de vista, é uma das curas mais lindas que eu vejo, nos mostrando
Cristo, o misericordioso, rompendo as barreiras do preconceito e tocando em um homem considerado impuro, imundo, com o seu corpo totalmente cheio, coberto de lepra. O texto lido não se trata também apenas de uma cura física, mas também de uma cura emocional, mas principalmente de uma cura espiritual. E o primeiro ponto que nós iremos meditar nesta noite é que eu quero meditar com vocês dois personagens e o resultado do encontro desses dois personagens. Então, a primeira verdade que o texto nos mostra, o primeiro personagem que eu quero meditar com você é o doente, o leproso. O versículo 12 nos diz: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu e você sabemos que a lepra era a doença mais temida da época. As pessoas que contraíam esta enfermidade não contraíam apenas uma doença, mas também contraíam as consequências que ela trazia, seja ela psicológica, emocional, física, mas também vinha também acarretada de umas consequências impostas da lei. Levítico, capítulo 13, versículo 44 ao 46, a Bíblia nos diz: é leproso aquele homem, está imundo, o sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Além da doença física, da emocional, da psicológica, a lepra tinha implicações sociais e religiosas. O leproso tinha que se vestir de roupas esfarrapadas. O leproso tinha que ser afastado de sua família, de seus amigos, da sociedade. Ele tinha que viver fora da cidade, e quando ele se aproximasse de alguém, ou alguém se aproximasse dele, ele teria que vir gritando de longe: imundo, 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 avisando que ali estava um homem enfermo de uma lepra, mas também pela lei considerada impuro e imundo, para que as pessoas soubessem que ali ninguém poderia tocá-lo. As pessoas corriam de um homem desse. Leon Morris diz que a doença não carregava consigo somente o efeito físico, mas principalmente o efeito psicológico, por causa da sua desclassificação social, afastado da sua família. Até a casa dele seria investigada, dependendo as causas, dependendo como foi. Se tivesse sinais na casa, a sua casa seria demolida. Mas também, além da sociedade, ele seria afastado de qualquer ato religioso. E o interessante no texto lido é que só Lucas, com prioridade, sendo médico, ele é o único que traz a informação que este homem já estava em um estado adiantado da sua doença. Lucas usa a expressão grega pleris lepras, que pode ser traduzido coberto de alto a baixo de lepra. Este homem estava coberto dos pés à cabeça, com o seu corpo por essa doença dominado. A doença desse homem já havia atingido o último estágio. A expressão grega que Lucas usa era um termo técnico de medicina, que quando essa doença atingia esse estado, essa causa já era considerada perdida. Lembrando que Lucas tem autoridade no que falava, porque ele era um doutor.
Então a causa deste homem era considerada já perdida. Era um homem completamente sem esperança. Esse homem já estava sentenciado à morte. Mas este homem rompe o seu isolamento. Este homem sai do leprosário e vai até a pessoa certa. Este homem desesperançado, este homem sentenciado, este homem afastado da sociedade, este homem afastado de qualquer ato religioso, rompe o seu isolamento e procura a pessoa certa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e se humilha. O texto nos diz que este homem chegou e prostrou-se, reconheceu o Senhor. Ele reconhece o Senhor, ele prostra-se diante do Senhor. O texto lido diz que ele clama por misericórdia. Misericórdia vem da palavra do latim misericardia. O teu coração na minha miséria. Ele fala para Jesus: Jesus, tem misericórdia. Coloca o teu coração no meu estado físico, no meu emocional, no meu espiritual. Coloca o teu coração na minha miséria. Ele clama ao Senhor por misericórdia. Um homem totalmente desesperançado procura a pessoa certa, reconhece Ele como Senhor, clama por misericórdia para que Cristo coloque o seu coração na miséria dele. E também, este homem não faz exigências a Jesus. Ele diz: se tu quiseres, podes me tornar puro. Este homem não exige nada, ele clama por misericórdia. Mas ao mesmo tempo que ele clama por misericórdia, ele não exige de Cristo a cura. Totalmente diferente daquilo que vemos hoje. Pessoas ensinando que você tem que colocar Deus na parede, apertar Deus, exigir, decretar confissão positiva. Isto não é evangelho. O evangelho de Jesus é: põe o teu coração na minha miséria, porque sou pobre de espírito, miserável, pecador e dependente de ti. Este homem não exige a cura. Este homem: Senhor, tem misericórdia de mim, mas se tu quiseres, eu sei que o Senhor tem poder. Mas hoje vemos totalmente diferente, pessoas exigindo e ensinando a exigir. Isso são falsos mestres, falsos profetas, distorcendo a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz: a tua graça me basta, porque a tua graça é melhor do que a vida. Ele não exige nada de Deus. Se tu quiseres, Senhor, reconhecendo o poder de Deus, mas este poder também está na sua soberana vontade. Se tu quiseres. Mas as pessoas estão distorcendo esta palavra bendita que nós temos, as escrituras sagradas inspiradas pelo Espírito Santo, ensinando que nós temos que decretar, declarar, e se nós não tivermos, e se nada acontecer, é porque nós estamos em pecado, ou porque não temos fé. Fé não é a garantia de recebermos, mas fé é independente se recebermos. Eu continuo crendo no nosso Senhor, porque se Ele quiser, Ele pode fazer. É um homem totalmente desesperançado, mas esse homem se prostra, reconhece como Senhor e não faz exigência. E eu quero também meditar sobre o segundo tópico, que aí aparece o principal personagem, o principal homem da história, o Senhor, o médico. Versículo 13: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo.
E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Aquele homem que não poderia estar onde ele estava naquele momento, o homem que não poderia viver em meio à sociedade, o homem que não poderia jamais ser tocado, agora está prostrado diante de Jesus, o médico dos médicos. A atitude de Jesus é totalmente contrária às outras pessoas. Jesus não expulsa aquele homem por ser considerado impuro. Jesus não pega pedras para tirá-lo por causa de sua lepra. Pelo contrário, ele faz algo que o homem não pediu. Ele faz algo que o homem não falou para ele: Senhor, toca-me e eu serei curado. Não, ele não pediu isso. Mas Cristo faz muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. E a Bíblia nos diz que Jesus age com um ato totalmente inesperado. Aquele homem estava prostrado, e ele toca. Jesus toca naquele leproso. A palavra usada para tocar também pode ser traduzida em envolver-se e abraçar. Jesus abraça aquele homem. Jesus toca aquele homem. O homem não pediu para tocá-lo. Ele sabia qual era a sua condição naquele momento. Mas aquele homem disse: se quiseres, Senhor. E Jesus toca naquele homem, totalmente contrário a todas as pessoas, vendo aquilo que as pessoas não veem, enxergando aquilo que as pessoas não enxergam, vendo valor naquele homem. Jesus vai lá e toca naquela pessoa, mostrando que Cristo aceita-nos da forma que nós estamos, mas Ele não permite também que continuemos da mesma forma. Mas Cristo toca naquele homem, porque Ele reconhece o seu senhorio. Ele chega com humildade diante dele. Ele chega sem exigência. Ele chega com um coração quebrantado. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Após esse homem, sem esperança, com uma atitude humilde, se encontra com o Senhor. A nossa esperança, quando este homem chega diante de Jesus desta forma, ele está agora sendo tocado pela própria esperança. Aí vem o resultado: a cura, a aceitação. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus tocou esse homem. Jesus abraçou esse homem. Isso não poderia acontecer. Vai lá saber quanto tempo este homem não era tocado. O estado da sua doença já era um estado grave. O tempo já havia passado, e esta doença havia dominado todo o seu corpo. Ao fazer isso, esse homem fica curado. E esta cura acontece em duas áreas distintas. Primeiro, ele foi curado emocionalmente. Esse homem sem dignidade social, sem dignidade religiosa, esse homem que tinha que gritar imundo, 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 avisando quando viria,
Quando alguém se aproximaria dele, ou ele estava se aproximando de alguém, ele vinha de longe, de cabisbaixo, com suas roupas rasgadas, com trapos vestidos, dizendo: imundo, 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 se aproximando, imundo. Era um homem totalmente sem valor. Jesus mostra agora que após tocar, ele restaura a sua vida emocional, a sua saúde emocional, e mostra que aquele homem, a partir deste momento, tinha valor, tinha dignidade para a sociedade. Antes disso, para Cristo ele já tinha valor. Mas além da cura emocional, ele curou também a sua enfermidade física. Ele poderia agora voltar à sua casa, à sua família, ser aceito pela sociedade, adorar a Deus no templo. Cristo restaura este homem por completo e imediato. O que eu quero lhe dizer é que mesmo que tudo pareça contrário, que mesmo em meio a essa pandemia, mesmo vivendo em meio aos problemas, e procurando resposta e não tendo, mesmo assim, não devemos perder a esperança, porque a nossa esperança não está firmada em coisas, não está firmada em pessoas, não está firmada em sistemas humanistas, mas está firmada no reino de Deus e na pessoa de Cristo Jesus. A nossa esperança está aí. Ainda que nossos sentimentos estremeçam e o nosso emocional se abale, Cristo pode reverter a sua situação, Cristo pode restaurar a sua vida, porque Ele é a nossa esperança. Mas eu concluo. Porém, o que eu quero lhe falar de uma enfermidade que vai além da física, além da emocional. Eu quero lhe falar do que essa lepra simboliza. Ela simboliza o pecado. E o pecado ele insensibiliza. Não conseguimos agora ouvir, ser sensíveis ao Espírito Santo. O pecado deixa marcas na nossa vida. O pecado é contagioso. Ele traz grandes estragos para a nossa vida na terra, e principalmente grandes estragos à nossa vida concernente à vida eterna. Assim como a lepra, o pecado simboliza várias coisas. Mas eu quero lhe dizer que todos nós fomos contaminados por essa doença chamada pecado. Na queda do homem no jardim do Éden, eu e você herdamos essa doença. As pessoas estão preocupadas com o vírus, e ficamos preocupados com o vírus, o Covid-19. Mas existe algo que todos nós, seres humanos, fomos contaminados, e desse daí ninguém consegue se livrar, porque não há médico na face da terra que consiga curar o homem, a não ser o doutor, o médico dos médicos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o maior de toda a doença do homem. Mas eu quero lhe dizer também, as boas novas de salvação chegou até nós. Cristo entrou na história, veio a esse mundo, se sacrificou por mim e por ti. Sofreu, e quando Ele abriu os braços, Ele nos abraçou. Quando os seus braços foram pregados na cruz, Ele abraçou a mim e a você. Ele nos tocou, restaurou da nossa doença, da nossa herança de Adão, o pecado, que estávamos destituídos da glória de Deus.
Assim como o leproso tinha que ficar afastado, eu e você estávamos afastados de Deus, mas Cristo também nos trouxe de novo para o relacionamento. Assim como o leproso lhe devolveu de volta para a sociedade, para se relacionar, Cristo nos trouxe de volta através da graça bendita de Deus, para um novo relacionamento com Deus, através do sacrifício de Cristo. E restaurou o nosso relacionamento. E assim como Ele curou este enfermo, Cristo também curou a nossa alma, para vivermos uma vida eterna com Ele. Então o que eu quero lhe dizer é, nós temos esperança hoje. Encerramos a série hoje, Esperanças, Encontros com Jesus. Falamos sobre a mulher hemorrágica, falamos sobre as duas irmãs de Lázaro, falamos sobre o cego Bartimeu, e falamos sobre o leproso. E todas elas se concluem no quê? Temos esperança hoje, porque a nossa esperança está em Cristo, mas também a nossa esperança não é somente aqui, mas condiz também e jorra para a vida eterna nos braços do nosso Senhor. O que eu quero lhe dizer é, Cristo pode te curar desta doença chamada pecado. Cristo pode salvar a tua alma, pode curar a tua alma. Cristo pode lhe tocar e lhe trazer de volta para um relacionamento com Ele. Ouça o que o Espírito lhe diz nesta noite. Talvez você está afastado da presença do Senhor, mas Jesus tocou-lhe um dia, e Cristo pode te trazer de volta para um relacionamento verdadeiro com Ele. Que a nossa esperança não seja uma esperança passageira, dependente de circunstâncias. Não firme a sua esperança em sistemas, em homens, em coisas. Mas fale como o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Cristo Jesus, a nossa esperança. Cristo é o timoneiro do nosso barco. Cristo, mesmo que as coisas aqui saiam fora de controle, a nossa esperança está em Deus, que dirige todas as coisas, porque de Deus nada sai fora do controle dEle. Eu quero orar com você nesta noite. Você que acompanhou essas 4 mensagens, ou não teve a oportunidade, ou talvez esteja vendo a de hoje, eu quero orar com você, para que o Espírito Santo venha ministrar esta palavra em teu coração, e você diga: eu sou um doente afastado do Senhor, não consigo ter este relacionamento com Deus, e este relacionamento não vem de nós para Ele, mas vem dEle para nós, nos trazendo de volta, e nós ouvindo a voz desse bom pastor. Volte para Cristo, se prostre diante dEle, de uma forma humilde, reconheça o Senhor, como o Senhor da nossa vida, o dono da nossa vida. Mas chegue com humildade, não chegue fazendo exigência. Chegue dizendo: se tu quiseres, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, ó Deus, para me salvar. Ele dirá: eu quero. É dele para nós. O poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Que estas 4 mensagens deste mês atinjam o seu coração, e que o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, as boas novas de salvação impactem o seu coração. Não prometemos nada a não ser Cristo como a nossa esperança.
indiferente às circunstâncias, Cristo permanece lá, dirigindo todas as coisas. Esperança, encontros com Jesus. Encontre-se com Jesus agora. Vá para Ele, e Ele dirá a ti: vá em paz, a tua fé te salvou. Fica limpo deste mal, fica livre deste mal. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu quero, fique puro. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, ó Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor venha, Deus, ministrar essa palavra nos corações nesta noite, Senhor. Falar ao teu povo, Pai. Ó Senhor, se há uma alma se rendendo a ti, Senhor, nesta noite, ó Pai, enche essa vida do teu Espírito Santo. Senhor, se há uma alma voltando a ti, ouviu a voz do bom pastor, ó Deus, o Senhor a chama de volta, em nome de Jesus, Pai. Dá força, dá vigor. Ó Senhor, abençoa, Pai. Ministra essa palavra, Pai, no decorrer destes dias.